Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido. Muito bem-vindos! Hoje é dia de falarmos sobre as parábolas. O que são? Por que Cristo escolhia esse meio de ensinamento cujo sentido escapava à maior parte de seus ouvintes? O que elas significam? Agora, no Esferas da Vida. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Ao vivo pela TV Cultura Paulista e pelo Facebook da TV Cultura Paulista, um olhar sobre a doutrina espírita, Esferas da Vida no ar. Estou aqui já com as nossas queridas participantes de hoje. Sandra Fiore, seja muitíssimo bem-vinda. É um prazer tê-la aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, Priscila, agradeço o convite que nos foi feito. Uma boa noite a você, boa noite a todos que nos veem e nos ouvem. A Sandra é palestrante espírita da União Espírita Pascoal Grossi, aqui da cidade de Araraquara. Isso. E também estamos com a Liz Maria Rajab, é isso? É assim que fala, né, Liz mesmo, Maria? é isso. Seja muitíssimo bem-vinda, é uma honra também tê-la aqui com a gente. A honra é nossa, né? Que nós possamos estar aqui e fazer um bom programa. Com certeza. E a Liz Maria é trabalhadora do Centro Espírita Ismael. E hoje falaremos sobre as parábolas de Jesus, os ensinamentos de Jesus, mas antes eu falo com vocês aí de casa. Dúvidas sobre a doutrina espírita, sobre as parábolas de Jesus, envie o WhatsApp para 16 98106 2150, 16 98106 2150. Estamos aqui querendo saber as suas dúvidas, converse com a gente, participe aqui do nosso programa, é ao vivo por você. Para a gente ter um contato assim direto todas as terças-feiras à noite, saber da sua dúvida. Às vezes não é alguma dúvida aqui específica do tema do programa, mas quem sabe a gente pode ajudar, a gente pode de alguma forma aconselhar, né, as nossas estudiosas da doutrina espírita. E a gente começa. Eu tenho uma dúvida que eu até falei na chamada do programa, o que são as parábolas? Bom, as parábolas são histórias, são alegorias e que Jesus utilizava, era uma forma pedagógica de Jesus para levar uma mensagem. E essa mensagem que ele levava através das parábolas era para que as pessoas pudessem despertar nas pessoas um pouco a curiosidade, para que elas pudessem buscar o entendimento do que de fato Jesus queria passar. Então elas são muito importantes e elas estão aí durante anos, né, durante séculos, há mais de 20 séculos Jesus esteve entre nós e as parábolas estão aí para que nós possamos continuar estudando, analisando e aprendendo com elas. Porque enquanto lá os ensinamentos de Jesus houve uma deturpação, as parábolas continuam fiéis àquilo que de fato Jesus quis nos passar. São muitas as parábolas, são mais de 40 parábolas. Porém, tem algumas que são mais famosas, digamos assim, do que outras. Mas é importante que nós a conheçamos, que nós a estudemos e tentemos entender o que de fato Jesus quis nos passar através das parábolas. Era como se Jesus contasse histórias, Liz Maria? Sim, era como Jesus contasse história. Na verdade, parábola é uma narrativa, né? Onde Jesus se utilizava dos elementos naturais, né? Daquilo que era conhecido por aquelas pessoas. Mas ela não era compreendida por todos. Ela é compreendida, na verdade, pelos apóstolos, né? Porque eles conviviam com Jesus. Então, as parábolas, elas têm como uma palavra-chave, vamos dizer, alguma coisa que os apóstolos conseguiam compreender.
extrair. E os outros ainda não. Por isso que no Evangelho, segundo o Espiritismo, logo depois de uma das parábolas contadas, os apóstolos perguntam: por que falas por parábolas? Sim. E Jesus disse: porque a vocês é dado conhecer, aos outros não. Mas não é porque havia uma diferença, né? Na verdade, era dado a conhecer pelos apóstolos, porque eles já tinham um amadurecimento para isso, enquanto uma grande multidão ainda não tinha esse amadurecimento para entender. E é por isso que a parábola ela chega até nós hoje assim intacta, não é? Porque além disso corresponde ao que? A verdade. Jesus, ele não disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é a verdade. Então a parábola vai continuar. Por quê? Porque é imperecível, é a lei de Deus, né? Que é imutável. Por isso que existe essa passagem, Liz, que fala: porque ao que tem lhe será dado, quando Jesus responde, ainda mais, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se a gente for realmente interpretar, né? Se a gente não fizer nenhuma interpretação, seguir ao pé da letra, literariamente, a gente acharia estranho Jesus falar esse tipo de frase. Por isso a importância de nós conhecermos a doutrina espírita, a importância de nós começarmos pelas obras básicas. Porque quando você tem um alicerce, você tem uma compreensão um pouquinho melhor do que Jesus de fato quis dizer. Então é importante que nós possamos estudar começando pelas obras da codificação, as obras compiladas por Kardec, porque nós não podemos esquecer que a doutrina espírita não é somente a doutrina dos espíritos, mas é a doutrina de Jesus. E Jesus foi o grande mestre, o grande pedagogo da humanidade. E a doutrina espírita é uma doutrina pedagógica. Ela vem com a finalidade de ajudar a cada um de nós na sua mudança e transformação. Se nós buscarmos lá no livro dos médiuns, no item 350, lá está bem claro quando Kardec diz: se o espiritismo, conforme foi anunciado, tem que determinar a transformação da humanidade, necessário é que possa transformar a massa através da transformação do indivíduo, de cada um de nós. Então é importante que cada um de nós possa conhecer essa mensagem de Jesus à luz da doutrina espírita, que nos dá uma abrangência maior, condições melhor de entender essa mensagem, para que cada um de nós possa de fato se modificar, possa de fato se transformar. Porque é essa a proposta de Jesus, despertar a nossa consciência, e é também a proposta da doutrina espírita, despertar a nossa consciência. Ela é uma doutrina que esclarece consolando e que consola esclarecendo. Olha, nós já temos aqui uma pergunta sobre a parábola do filho pródigo. Eu nem vou fazer a pergunta agora. Eu acho que a gente poderia começar, já que nós estamos falando de parábola, começar pela parábola do filho pródigo. É uma parábola realmente interessantíssima. Temos muitos ensinamentos, muitos significados. E a gente poderia contar um pouquinho dessa parábola, explicar um pouquinho a parábola à luz do Espiritismo, já que você acabou de falar da importância do Espiritismo na interpretação das parábolas, que nos dá uma sustentação melhor, né? Porque o Espiritismo seria assim como a chave para entendermos algumas coisas. Só que nós temos que tomar cuidado, porque lá no Evangelho, logo na introdução, vem dito assim, que muitos são as controvérsias existentes na questão dos ensinamentos de Jesus. Então, os atos do Cristo, não é? Os milagres, as predições, mas a parte moral, essa não diferencia nenhuma das religiões. Isso que é o mais importante. Isso que é o mais importante. Por isso que hoje em dia se fala muito nessa conversa interreligiosos, né? Justamente por quê? Porque a parte moral, aquilo que Jesus veio ensinar realmente para nós,
isso não difere de religião nenhuma. O que difere são as nossas interpretações, que vão de acordo com o quê? Com o nosso amadurecimento, com aquilo, vamos dizer assim, com aquela tomada de consciência que nós vamos tendo ao longo das nossas experiências, não é? Então, a doutrina espírita, que seria a terceira revelação, como a Sandra bem o colocou, ele vem a ser assim, a chave no sentido de nós conseguirmos compreender algumas coisas que muitas vezes ficavam obscuro. Por exemplo, aquela passagem da conversa que Jesus tem com Nicodemos, que fica claro que Jesus estava falando da reencarnação. Então, quando você tem o conhecimento da doutrina, ao ler algumas passagens do Evangelho, lá nos textos bíblicos, você consegue uma compreensão melhor, porque é necessário que nós tenhamos, de fato, essa bagagem, esse conhecimento. E por isso que eu digo, eu friso, é importante nós começarmos a estudar, começarmos pelas obras básicas. E esse preparo, essa maturidade espiritual para aceitarmos a reencarnação também vai da maturidade do espírito. E eu gostei tanto do que você falou, Liz, por conta, assim, a parte moral, que é o que a gente precisa, todas as religiões nos oferecem. Isso é bonito, isso é importante. Aproveito aqui para convidá-los. Eu vou fazer só um parêntese aqui no programa, que a semana que vem a gente vai ter um diálogo interreligioso aqui no Esferas da Vida. Aguardem a próxima chamada, porque é bonito isso. O Evangelho de Jesus é para todos. É para todos. E para todas as religiões. Para todas. Você sabe claro que uma aqui vez... a gente enfoca, né? A gente tem a luz da doutrina espírita. A luz da doutrina espírita. A necessidade de você acreditar ou não na reencarnação vai da maturidade da crença de cada um, mas no amor, na honestidade, na benevolência, no bem, eu acho que todas. Todas. Inclusive, Jesus, quando ele falava, ele ensinava, e é por isso que às vezes é muito difícil a gente compreender, ele falava para o espírito. Para nós, essência, espírito. Ele não falava para o corpo material. Ele não falava para nós encarnados. Então, por isso que muitas vezes nós nos confundimos, nós nos perdemos na interpretação daquilo que Jesus veio dizer. É que, na verdade, Jesus foi o grande semeador, que veio semear a semente do amor em nossos corações. Como estão os nossos corações para que essa semente possa germinar, para que ela possa crescer e ela possa dar frutos? Então, é preciso que nós estejamos abertos para que essa semente possa, de fato, estar em nós. Então, o conhecimento vai nos auxiliar. Mas não é só o conhecimento, porque Kardec fala lá em Obras Póstumas, é mais pela educação do que pela instrução que a humanidade se transformará. Então, o conhecimento é importante, mas o que fazer com esse conhecimento? Nós precisamos que com esse conhecimento nos despertar para a educação, para nos educar e nos tornarmos melhores. Mas tem uma coisa que eu acho importante dizer, a questão das religiões. Uma vez Chico foi questionado, qual é a melhor religião? E Chico respondeu, é a que te faz melhor. Que é uma resposta maravilhosa. Eu acredito que essa é a resposta que todos devemos ter em nossos corações. Somos todos irmãos, somos todos uma grande família. Você veja que Jesus, quando ele dizia para os fariseus, ele dizia para os gentios, ele não separava, né? Não existia separação. Eu falo com um e não falo com o outro. Ele falava com todos, né? E quem pudesse entender, quem já tinha esse amadurecimento para isso, entendia. Quem não, numa outra oportunidade, entenderia. Daí a parábola do semeador, né? Que quer dizer o que? Os nossos terrenos, o nosso, vamos dizer, o nosso caminhar, né? Caminhar de evolução, de progresso. A gente sai de um terreno que ainda não está
preparado, né? Ainda as criaturas não estão assim observando, né? E nós chegamos naquele terreno que vai brotar, né? Que vai realmente brotar a semente, mas também não brota de uma maneira igual, né? Lá na parábola não diz 30, 60 e 100%. Então veja que existe um caminhar, e esse caminhar é a nossa evolução, o nosso progresso, né? E é isso que Jesus sabia. Por isso que ele disse: hoje eu já não posso falar mais nada, mas eu pedirei ao meu Pai, como a Sandra falou, e vou enviar um outro Consolador. Está lá no capítulo 6 do Evangelho, né? Em alguma obra básica, ou em algum livro, os espíritos explicam desta diferença da maturidade de cada espírito? Sim. Porque um vai além, o outro ainda demora, porque o progresso é individual, obviamente. Sim. A gente percebe isso em qualquer sentido, não só espiritual. Mas espiritualmente, porque uns avançam mais rápido do que os outros? Aproveita melhor a oportunidade. Já que nascemos simples e ignorantes, iguais, porque um é uma essência? Então, existe essa resposta em algum? Então, se você pegar no Evangelho, 3º capítulo, há muitas moradas na casa do Pai, ele vai explicar essas muitas moradas, não é? Ele vai explicar desde os mundos primitivos até o mundo celeste. Sim. Então, na verdade, nós vamos assim, por sermos ainda ignorantes, né, das leis de Deus, por ainda não conhecermos a verdade, porque Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade, mas que verdade é essa? Não é? Então nós estamos buscando, e é essa busca que difere de cada um. Cada um, vamos dizer assim, vai mais devagar, o outro vai mais depressa. Depende do quê? Do seu estado de acomodação, né? Às vezes eu sou mais acomodado e outros não são. Existem às vezes até espíritas, né, Sandra, que falam assim: ah, deixa para outra encarnação. Então é a criatura que ela não está comprometida com o Evangelho. Ela não está comprometida para chegar até Deus, não é? Ainda a parte material fala, vamos dizer assim, mais forte, né? Os prazeres da vida, né? Reencarnação, porque se ela quer deixar para a próxima, o que ela entende, né, de reencarnação? Como se a gente fosse... Só que assim, existem as reencarnações. Sim, mas fica parcelando. Deus respeita o livre-arbítrio, né? Que todos nós temos. Mas vai existir um momento que a criatura não tem como ela não ir, ela não progredir. Todos nós chegaremos lá. Todos chegaremos. Condicionalmente, todos nós chegaremos lá. O que difere, de fato, é a oportunidade de cada um, que é aproveitar mesmo. Aproveitar a oportunidade, que cada um aproveite a sua oportunidade. Exatamente. Mas a reencarnação, ela... Não tem como você, quando você começa a questionar, a utilizar a fé raciocinada, porque o que é fé? A fé não é simplesmente você crer, mas sim compreender. Quando você começa a ver as diferenças, porque se Deus é amor e bondade, como é que Ele vai deixar os seus filhos, né, em situações diferentes, privilegiar um em detrimento do outro? Então, quando você começa a observar isso, não tem como você não crer na reencarnação. A reencarnação não é somente a doutrina espírita que a estuda, que aceita, é um dos pilares da doutrina espírita, mas outras doutrinas, religiões que também são espiritualistas, mas já está sendo estudadas, a reencarnação já está sendo estudada em universidades. Nos Estados Unidos, por exemplo, em Virgínia, já se estuda a reencarnação através de memórias extracerebrais em crianças, ou seja, crianças em tenra idade que conseguem lembrar de outras vidas. E quando se vai pesquisar, não tem como você não ter certeza de que aquilo que a criança disse, de fato é verdade. Então a reencarnação já está sendo estudada. E quando você acredita na reencarnação, você vê, por exemplo, que a doutrina espírita é uma das doutrinas que mais nos dá responsabilidade.
Porque nos diz que tudo depende somente de nós. A sua felicidade ou a infelicidade depende de você, assim como depende só de mim também. Então, por isso que ela nos dá responsabilidade. E um Muito outro ponto bom. importante nesse contexto, né, vamos dizer assim, é a crença no futuro. Quando você acredita, aí você desenvolve em você aquele querer em mudar, querer em se transformar, não é? Então, duas coisas são importantes: o querer e a fé. É o querer e a fé, você acreditar. Então, a vida futura, vamos dizer assim, a crença nessa vida futura, você acreditar de fato, leva você a essa transformação, porque você não quer que o seu futuro seja de dor, como é o seu presente hoje. Porque a Joana de Ângeles, ela deixa bem claro essa questão, né? Nós temos um passado, não é? Nós temos o presente, onde nós estamos aqui lutando, né? Procurando compreender as coisas, e estamos também buscando essa transformação interior, tá certo? Quando eu acredito nessa vida futura, eu sei que vai existir um futuro, eu vou tentar fazer hoje O meu melhor. o melhor que eu posso. Por quê? Porque eu quero um futuro melhor. Com certeza. Porque Pessoal, o presente vai ser o passado, né? olha, Reginaldo Marques Aguiar, você percebeu que está difícil a gente chegar aqui na parábola do filho pródigo. Vamos lá. A gente vai para um pequeno intervalo. Eu queria até passar um recado para vocês, que eu tinha separado uma passagem muito bonita sobre o Públio Lentulus, que foi um senador da época de Jesus, que ele conta como era Jesus. A gente não vai conseguir passar aqui no Momento Chico Xavier, porque não foi aprovado o link, a gente não conseguiu aqui passar, mas é um documento encontrado no arquivo do Duque de Cesarini, em Roma, que eu gostaria que vocês entrassem aí no Google, colocassem carta do senador Públio Lentulus, explicando de como era Jesus. Públio, ele vivenciou Jesus. Da mesma época de Jesus, senador, encontrou Jesus. Enfim, quem leu há 2000 anos de Chico Xavier sabe, quem não leu, muito boa leitura aí para vocês. Então, o nosso Momento Chico Xavier fica por sua conta, é uma tarefa. Eu queria muito passar aqui no programa para vocês, mas não vai dar. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com a parábola do filho pródigo. Fique aí. Por que existem pessoas com resultados bem acima da média? Por que existem pessoas que se destacam pela comunicação eficaz? Por que pessoas de autocontrole encontram sempre as melhores soluções? Porque elas são Mastermind. Sinta, ouça, respire, sorria, seja diplomata, gentil, entusiasta. Venha fazer parte dessa aliança de mentes. Mastermind, liderança de alta performance. Turmas em março. Acesse mastermindararaquara.com.br. Agora ficou bonito, descontraído, Tá gostando desse novo formato? Tá legal? musical De samba pra gente sambar, não deixa o samba morrer. e, claro, com a participação especial dele, Por cantar musiquinha, nada. Nós viemos aqui para cantar uma musiquinha e também fazer aí algumas observações do esporte. Rodrigo Viana, Mari Silvestre e Madalena mostram o esporte como você nunca viu. Painel Paulista Esportes, de segunda a sexta às 7h45 da noite, na TV Cultura Paulista. Pena Showroom, o melhor e mais completo showroom de Araraquara e região. Linha completa de portas e janelas em aço, madeira e alumínio. Fechaduras, travas de segurança, puxadores, alças e o mais moderno piso de madeira laminado. Duraflor. A Pena Showroom tem atendimento impecável, entrega rápida e pagamento facilitado nos cartões. Solicite já seu orçamento. Pena Showroom, Rua Castro Alves, 3410, próxima Avenida 36, no Santana. Fone 3336-5577. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
ZYB 851, RTC, Rádio e Televisão Cultura. Paz espera. De volta ao Esferas da Vida, hoje eu recebo Sandra Fiore e Liz Maria, que estão aqui nos dando uma aula sobre o Espiritismo, sobre as parábolas, mas para você que quer saber sempre um pouquinho mais da doutrina espírita, lembre-se do jornal O Clarim, que esclarece didaticamente todos os tipos de assuntos espíritas, e a Revista Internacional de Espiritismo, que é uma das revistas mais respeitadas no meio espírita, pela qualidade e profundidade de seus textos. Então, Jornal O Clarim e Revista Internacional de Espiritismo, entrem no site www.oclarim.com.br. Também tem o WhatsApp, é 16 992706575. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Revista Internacional de Espiritismo e o Jornal O Clarim, que estão há muito tempo, né, no mercado, nos auxiliando com os mais diversos temas do Espiritismo e temas atuais. Todos os meses a gente recebe aqui a Revista Internacional, o Jornal O Clarim. Recebo em casa. Assinante? Oh, claro. Olha que beleza. E sempre temas super atuais. Atuais, muito bem escrito. Aliás, a revista é muito bem elaborada. Olha, quem não assina, eu digo, pode recomenda, assinar. Sandra, você que é uma grande estudiosa bom. do Espiritismo, eu vi que você está aqui com a plaquinha Estudem, vamos estudar, né? Com o mote da Sandra hoje é Vamos Estudar Espiritismo. Vamos estudar, com certeza. É isso mesmo. Eu vou aqui, junto com o nosso telespectador de Bauru, Reginaldo Marques Aguiar, vamos entrar já na parábola do filho pródigo. Já vou fazer a pergunta dele, que aí vocês podem comentar à vontade sobre a parábola, o significado, a luz do Espiritismo, enfim. Reginaldo pergunta, seríamos nós também filho pródigo em relação ao pai quando nos afastamos de Deus? Com certeza. Olha que pergunta interessante, só para que pertinente. as pessoas saibam como é a história, não Vamos contar a história. Da parábola. Um pai com 2 filhos, um dos filhos pede ao pai a sua parte, que lhe cabe, a parte da herança, e o pai, portanto, deu a ele. Então, um filho fica com o pai e o outro sai para o mundo. Só que esse que sai para o mundo, ele gasta tudo que ele conseguiu, que o pai lhe deu, ao ponto dele ter que trabalhar cuidando de porcos. E ele lembra a vida que ele tinha quando ele estava próximo do pai. E ele resolve voltar. E eu acho linda essa parábola, porque quando ele está voltando, o pai vai de encontro ao filho com os braços abertos e o recebe. E quando ele recebe esse filho, ele pede que matem um animal lá para que eles possam festejar. E ele diz... O meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. E aí o outro filho que havia ficou meio revoltado com essa situação. Então é uma história muito bonita porque mostra, né, essa parábola, Jesus quis nos mostrar o grande amor que Deus tem por nós. Não importa o que nós façamos, mesmo que nós nos afastemos de Deus, Ele estará sempre para nos receber. Então, todos nós somos um pouco esse filho pródigo quando nos afastamos do pai. Agora, existe também aquele filho que fica. O filho que fica é aquele que acha que sabe tudo, que conhece tudo, mas que não vivencia. Porque em vez de ficar feliz com a vinda do outro, ele fica triste. Então não adianta você só conhecer. Não adianta você saber. Há pessoas que conhecem os evangelhos, conhecem a Bíblia, capítulo, versículo, mas é preciso que nós possamos vivenciar, né? Então, a história dessa parábola do filho pródigo, de fato, é muito bonita, não é, Liz? É muito bonita. E nessa questão que o rapaz perguntou, nós podemos ser tanto filho pródigo, o filho, na verdade, mais novo, aquele que sai, né, que pede o que é dele,
e vai embora. A gente pode dizer que esse filho é inconsequente? Então, na verdade, imaturo, o que a eu gente acredito. pode pensar desse filho mais novo, por isso que ele fala filho mais novo na parábola. Tudo tem um significado. Tem um significado. Então, ele não fala um filho, ele fala um filho mais novo. O que isso quer dizer? Por que novo? Porque é novo em experiência, novo em conhecimento, tá certo? Então, ele está, vamos dizer assim, o que ele pensa da vida? Ele pensa da vida aquilo que essa vida oferece. Por isso que ele vai e gasta tudo nos prazeres da vida. Então, quer dizer, é um filho novo, é um filho que ainda não compreendeu o valor da vida, o valor espiritual da vida. Dá mais importância às questões materiais. Isso. Agora, o filho mais velho, por que mais velho? É porque ele tem mais experiência. Então, ele aceita já vamos dizer, a espiritualização, ele já aceita, vamos dizer, já acredita em Deus, já aceita nisso tudo, tá certo? Só que daí, como que ele reage quando o filho novo chega? Ele reage com egoísmo. Então, a gente fala assim, será que eu sou o filho mais novo ou sou o filho mais velho? Será que eu já amadureci? Não é? E muitas vezes nós nos colocamos na posição do amadurecimento, da já compreensão, né, dos ensinamentos de Jesus. Da boca para fora, às vezes. Mas a gente não sente, né? A gente ainda não sente de fato. E uma outra coisa, então quer dizer, eu posso... Fiquei um pouco com dúvida. Você falou que o filho mais velho seria ele já está mais experiente. Egoísta porque ele ficou triste que o irmão voltou, porque o pai ficou muito feliz, fez uma festa, matou um boi, não foi isso? Vamos pensar assim, nós estamos aqui vivendo essa vida que a gente está vivendo. Dentre essa vida que nós estamos vivendo, temos pessoas já experientes, né? Que já têm um certo conhecimento, e tem aqueles que ainda não têm o conhecimento. E de repente, quando aquele que não tem o conhecimento, ele passa a ter algum, você ao invés, você como filho mais velho, né? Ao invés de você aplaudir, você incentivar, você se entristece, você acha que o pai não está, vamos dizer, fazendo aquilo que devia, porque na parábola é isso. Nossa, mas eu fiquei aqui o tempo inteiro trabalhando, e você nunca matou nenhum animal para mim. Agora ele, né, fez tudo que fez? Foi tudo que fez. E aí a Sandra tinha dito, né, a questão do amor do pai, né? A época de Jesus, quando os estudiosos nos falam, né, que os anciãos, né, que é o pai, né, que é a pessoa anciã, ela não corria. Ela não corria por quê? De medo de cair. E normalmente usava-se bengala, e as vestes, né, eram as vestes compridas. E na parábola, ele coloca como o pai correndo em direção ao filho. E outra coisa, que o ancião também, ele não era de beijar os filhos. Quem que beijava? Os filhos que beijavam as mãos do pai, do ancião. E ele beija. Então, isso está, vamos dizer assim, nos mostrando a felicidade do pai quando nós estamos perdidos e a gente se encontra. Então, ele vai, vamos dizer assim, distribuir esse amor para nós. Ele vai nos abraçar, ele vai nos beijar. Tá certo? Essa é a grande moral desta parábola, dessa história. O amor de Deus. É aquilo que nós falamos. Meu filho estava vivo e reviveu. Isso. Portanto, muitos de nós
são mortos-vivos, porque não conseguimos enxergar, não conseguimos viver de fato o que Deus espera que cada um de nós possa fazer na vida, não é? Então é a vivência, o bem que cada um de nós tem que fazer, a prática do amor e da caridade. Olha. E aí na pergunta então, quer dizer, nós é que vamos eleger em que lugar nós estaremos. Somos todos os filhos, podemos ser o mais novo quanto o mais velho. Acredito que para então certas experiências a gente é o mais novo, para certas experiências o mais velho ou não? Eu já tô... E uma coisa importante aí, Priscila, que nós estamos falando anteriormente sobre a reencarnação. Então já vou fazer uma pergunta aqui, da Dalila Stuart, que ela também mandou pra gente, não foi bem de reencarnação, foi sobre a religião, porque a gente discutiu muito religião, reencarnação, as diferenças, as partes morais. Religião simplesmente é a religação com Deus? Sim. A religião, vamos dizer, a religiosidade, né? A religião é a ciência, né? A religiosidade é aquilo que você conquista, né? Diz o Alírio Cerqueira, ele fazendo um comentário sobre religião e religiosidade, então ele diz assim, que todas as religiões elas são boas, como nós estávamos falando, desde que ela consiga religar o fiel a Deus, porque é isso que nós precisamos, porque a religiosidade é a conquista nossa, não importa se eu sou espírita, católica, não importa. E tem algumas pessoas que nem têm religião, mas têm religiosidade. Então, quer dizer, a religião, vamos dizer, aquela aceitação de algo maior, da necessidade da moral, da necessidade da caridade, né? Então, a religião seria como se fosse uma ciência, vou dizer assim, certo? Certo. Mas o papel da religião está exatamente nessa religação com Deus. Quando ela consegue fazer isso, então ela atinge o seu objetivo. Então a nossa cara telespectadora Dalila Stuart está certa. Dalila, muito obrigada pela sua participação. Reginaldo também. E você queria falar alguma coisa sobre reencarnação, Liz? É a questão da parábola, né? Se nós analisarmos, tem a ver tudo com a reencarnação. Porque hoje eu sou um filho mais novo, amanhã talvez eu serei um filho mais velho, mas também já despojado de toda essa egoísmo, orgulho, vaidade que poderá ser que eu ainda tenho. E quando o filho mais velho diz, eu sempre estive ao lado do pai, sempre estive ao lado dele e nunca tive o que o meu irmão está tendo, o que o outro está tendo. São muitos religiosos que se comportam assim, acham que são donos da verdade, que sabem tudo e que são merecedores, né, Liz? Sim. São merecedores. E às vezes o que falta, de fato, é o comportamento da pessoa, porque não adianta, como eu disse, saber, mas o que fazer com aquilo que se sabe. Então é o comportamento. E a Liz falou uma coisa que todos nós possuímos, que é o egoísmo. Nós temos muito ainda o egoísmo, o orgulho, que são coisas que nós temos que tentar eliminar de nós. E só vamos conseguir fazer isso através do autoconhecimento, do conhecimento de nós mesmos, tentando eliminar isso e tentando conquistar as virtudes, que são tão importantes para o nosso crescimento espiritual. Sandra, a gente tem poucos minutos para ir para o intervalo. Você falou do autoconhecimento. Qual que é a sua dica para a gente se autoconhecer? Realmente, porque eu acho um desafio, um grande desafio. Não, sem dúvida nenhuma, não é tarefa fácil, porque o auto se conhecer, você tem que simplesmente deixar o seu orgulho de lado, porque o orgulho não nos permite ver quem somos. Porque é muito mais fácil você conhecer o outro, ver os defeitos do outro. Então é preciso ter muita coragem,
para olhar para si mesmo e reconhecer que ainda temos mazelas. E é justamente no reconhecer essas mazelas, tentar domar. Então, se eu sou uma pessoa que me falta paciência, eu tenho que conquistar a paciência. Se eu sou uma pessoa ainda que sou egoísta demais, que o meu mundo gira em torno de mim mesmo, eu preciso começar a enxergar o que está à minha volta, começar a ter compaixão por aqueles que estão sofrendo, estender a mão. Então, são coisas que nós temos que fazer. Então, o autoconhecimento é você analisar o seu comportamento no dia a dia. Que é coisa mais difícil que você dirigir, por exemplo, você estar no trânsito, o trânsito é tão difícil, e aí você passa a ver, olha, realmente está me faltando o quê? Paciência. Então, é o comportamento, é analisar o seu próprio comportamento, interrogar a sua própria consciência. Quem de fato sou eu? Tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, se não me engano, 919. Santo Agostinho, ele dá a dica, né? É você sempre analisar à noite aquilo que você fez. Se durante todo o dia, você, naquilo que você fez, você gostaria que o outro te fizesse, então você está certo, você conseguiu. Se você não fez, então você consegue ir analisando aquilo que te falta para você conquistar. Nessa questão, né, da gente se conhecer, quais são analisar os vícios que nós temos, quais são as paixões que nós temos, etc. e tal. Veja que Jesus, ele traz um ensinamento muito importante, que eu até penso para mim, né? Claro. Comigo, que é o ensinamento dos ensinamentos, porque na verdade engloba todo o ensinamento de Jesus, que é o Sermão da Montanha. Então, se nós analisarmos o Sermão da Montanha, o que é a montanha? A montanha são as nossas dificuldades. E ele começa falando, né, do que é necessário para a gente chegar até ao cume da montanha. Ele começa por bem-aventurados os pobres de espírito. Então ele está dando a dica para que nós possamos, para que a gente possa subir essa montanha, é preciso que a gente busque a humildade, busque ser humilde. E também uma figura bastante interessante nessa montanha, porque sempre não é muito fácil a gente se transformar. Por isso que Deus nos colocou vivendo em sociedade, não é? Para um auxiliar o outro. Mas os espíritos superiores a nós, eles até nos estendem as mãos para que a gente possa ser ajudado. Mas para ser ajudado é preciso que eu também estenda a mão. Porque se eu não estender a mão, eles não têm como me ajudar. E para isso eu preciso do quê? De humildade. Se eu não tiver humildade, eu não vou conseguir ser resignado diante da minha dor, eu não vou conseguir saber perdoar, eu não vou conseguir ter calma e tranquilidade, serenidade, eu não vou conseguir ser misericordiosa, tá certo? Então o Sermão da Montanha, como o próprio Gandhi diz, né, tudo pode se perder. Ficando o Sermão da Montanha, nada se perdeu. E Gandhi era indiano. Olha que beleza. A gente vai para um pequeno intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Fique aí. A Morada do Sol Corretora de Seguros é a proteção ao alcance de sua família. Desde 1979 no mercado, é sinônimo de tradição e inovação com a melhor qualidade para você. Opera em todas as modalidades de seguro com excelência. Seguro de vida, de automóveis, saúde, residencial, empresarial e consórcios.
proteção é o que define a Morada do Sol Corretora de Seguros. Notícia, opinião, debate. Painel Paulista. Jornalismo com interação e credibilidade. Uma visão crítica sobre os principais fatos do dia. Painel Paulista, de segunda a sexta, 6:45 da noite. Porta Joia Lingerie. Há 31 anos oferecendo as melhores marcas de lingeries para todas as ocasiões. Conforto em toda a linha de roupa íntima feminina, masculina, adulto e infantil. Trabalha com as melhores marcas. Faça uma visita e conheça. Rua 9 de Julho, número 1152, Centro, Araraquara. Fone 16 3461 2031. Porta Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Considerado para que eu vou pagar um escampo dentro da Todos os lados da notícia. Diversidade é fundamental. Estímulo ao debate. Os novos candidatos vão aparecer. Eu acho que depende de nós saber se nós estamos dispostos a investir em pessoas novas. Diferentes opiniões, para você formar a sua. Jornal da Cultura. Apresentação de Joyce Ribeiro. Interatividade, integração e credibilidade. De segunda a sábado, 9h15 da noite. De volta ao Esferas da Vida. Hoje o nosso tema é parábolas, os ensinamentos de Jesus. Recebo aqui no estúdio Sandra Fiore e Liz Maria Rajab. Estou certa. E nós já estávamos aqui combinando qual parábola a gente vai escolher para falar nesse último bloco. E nós escolhemos uma parábola super importante, que é a parábola das 10 virgens. Não é muito conhecida essa, Sandra? Ou sou eu que não estou muito religiosa? É isso? Sou eu? Não, ela é uma das parábolas que não são muito conhecidas, não. Vamos Normalmente contar? É semeador, samaritano. Isso, samaritano, né? que é linda também, que fala muito da caridade para quem quer que seja, né? Quem é homem de bem não escolhe a quem, não é isso? Isso. Vamos contar a parábola das 10 virgens, então, vamos Sandra? lá. 10 virgens, 5 prudentes e 5 nécias. Elas teriam que estar com candeias e também o azeite para poder fazer o cortejo do noivo. Só que as prudentes levaram o azeite para que elas pudessem acender essas candeias. E as nécias, obviamente, acabaram esquecendo. E elas pediram emprestado, portanto, um pouco do azeite. Mas não era o suficiente para que elas pudessem emprestar. E aí as prudentes disseram que elas tinham que ir buscar, comprar em algum lugar. E aí elas ficaram ali, de repente, ela passou o noivo e elas foram, as que estavam ali, as prudentes, conseguiram acompanhar o cortejo para levar o noivo até as bodas. E as outras, portanto, não conseguiram. E quando bateram a porta se fechou e elas não puderam entrar. É uma linda parábola e tem um significado bastante grande a questão do azeite, a questão do cortejo. É importante dizer que naquela época, as bodas, a noiva escolhia normalmente as irmãs e algumas amigas. Ela elegia algumas pessoas para fazer o cortejo do noivo. Então, elas faziam o cortejo levando o noivo até o casamento, ou seja, até as bodas, né? Você quer falar um pouquinho, Liz, sobre... Sabe o que eu queria perguntar? Já do título da parábola. A parábola das 10 virgens. Isso. Aqui, quando a gente fala virgem, está relacionada ao corpo, não está relacionada ao corpo? Vamos começar a entender. Destrinchar. Vamos destrinchar aqui a parábola. Virgem, na verdade, na parábola, Jesus jamais colocaria uma parábola onde, numa parábola, né? Alguma coisa relacionada com o corpo físico, né? Então, a virgem, na verdade, significa aquela que já alcançou a pureza. Então, virgem seria a pureza,
porque ela já consegue compreender o amor de Deus. Então, virgem é aquela que, a exemplo de Maria, né? Maria era pura, a Virgem Maria. Então, Maria, a pureza de Maria, não é? Não virgem nesse sentido, não é? Então, nesse casamento, o que seria aliança? Aliança com quem? Com Jesus, que vai nos levar até Deus. Jesus, ele não disse, eu sou o caminho da verdade e da vida? Então, o noivo é Jesus, né? E as virgens, vamos dizer assim, somos todos nós, tá certo? É a humanidade. E esse casamento é a aliança que nós vamos desenvolver e ter com Jesus, que nos leva até o reino de Deus. Não é? A Sandra falou a questão do azeite. O azeite seria o quê? O conhecimento, o amadurecimento, é a luz. Por isso que no caso 5 tinham, 5 levaram e 5 não levaram. Quer dizer que tem uma parte da humanidade, tem uma parte da humanidade que está preparada e caminha com a espiritualidade, com os valores morais, enfim. E tem uma parte da humanidade que ainda está invigilante, porque as nécias, né, aquelas assim, elas ainda são invigilantes. Estavam indo para o caminho, mas não estavam... Mas não estavam ainda, elas não são tinham imprudentes, né? São imprudentes. E aí, uma coisa interessante, porque a gente pode perguntar, né? Por que as prudentes, aquelas que tinham azeite, não emprestaram para as outras? Não seria um pouco de egoísmo? Não. É porque eu não consigo fazer pelo outro. Eu não consigo transformar o outro. O progresso espiritual é individual. É de cada um. As minhas conquistas são minhas. Né? As minhas conquistas são minhas. Então eu não posso... não tem como. Não tem como eu passar isso para alguém. O que eu posso é dar o exemplo. Isso é importante dizer. Eu posso auxiliar. Auxiliar. Né? Com exemplo, explicando. No Evangelho está lá, né? Nós vamos encontrar no Evangelho o que faz os espíritos superiores, na verdade, né? Fazer o outro feliz. Então, eu, como prudente, vamos dizer assim, com o azeite do conhecimento, da transformação, eu posso tentar ajudar, mas existe o livre-arbítrio e eu preciso respeitar esse livre-arbítrio. Eu não posso atropelar a pessoa, eu não posso fazer com que a pessoa ela seja do jeito que eu quero, porque cada um tem um tempo. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso dar condições para o outro, para que ele possa se transformar, para que ele possa mudar. Uma coisa importante, além do exemplo, é aquilo que eu posso estar levando em termos de conhecimento, que na Candeias, né, fala que a gente não pode guardar para si o conhecimento. Então é o que nós estamos fazendo hoje, por exemplo, passando adiante um pouquinho, né, que nós sabemos. E uma coisa importante, que Jesus ele fala logo depois das bem-aventuranças: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade iluminada atrás de um monte. O que isso quer dizer? Quer dizer que na medida que eu vou pegando esse azeite, que eu vou iluminando, né? O outro vai fazendo também, nós vamos iluminar uma cidade, ou seja, a nossa transformação. Mas uma coisa importante, Priscila, vós sois a luz do mundo, porque o bem contagia. Então, a luz que eu vou alimentando através das minhas ações, eu posso contagiar as pessoas que estão próximas de mim. Quando a gente vê, por exemplo, no final do ano, época de Natal, as pessoas fazendo a caridade, fazendo sacolinhas, fazendo tantas coisas para ajudar os carentes, as pessoas mais necessitadas, quantos de nós não se comove com essa atitude? É tão bonito de se ver, só que isso nós teríamos que fazer sempre.
não esperar o final do ano para se fazer. E não pensar em Jesus só no Natal. Exatamente. Eu falo que o clima do fim de ano, eu amo Natal, Ano Novo. Tem pessoas que não gostam muito, mas podia ser o clima o ano inteiro, né, de Natal. É uma Aliás, energia, tem aquela né? música, né, se não me engano, do Roupa Nova, né? Natal que ele fala, todo dia. Se tivesse esse clima o ano inteiro, né? É Natal todo essa dia. Energia, né? Um Natal todo dia. Exatamente. Então, essa parábola das 10 virgens realmente retrata isso. Retrata o nosso esforço em estar com Jesus, o nosso esforço em desenvolver em nós o reino de Deus, não é? E até ajudar aquela que ainda não consegue, tá certo? Nos fala de amadurecimento também, nos fala de trabalho, né? Veja que é uma parábola que a gente tem pouco tempo, né? Mas é uma parábola, sim, bastante extensiva, que a gente pode compreender. É um bastante, casamento, né? Que nós temos que fazer com Jesus, Ele que é o noivo, que é o enviado do Pai para trazer a verdade a todos nós. E o casamento é aquilo que nós mais gostamos, é aquilo que nós amamos de fato. Onde está o seu coração? Então, nosso coração tem que estar no bem que devemos fazer ao nosso próximo, né? Então, essa é a fidelidade que nós temos que ter. Então, o seu coração está naquilo que você mais gosta de fazer. E nessa questão, onde está seu coração, que, por exemplo, a gente pode traduzir nessa questão das virgens que não têm o azeite, vamos dizer, e as que têm o azeite, onde está meu coração? Se tiver nas questões materiais, não é? Ainda na estou riqueza, sem o azeite. né? Na riqueza. Então veja que vai ser complicado para nós esse casamento. Nós não vamos conseguir nos aliar a Jesus, não é? Sim, por isso que as parábolas do Cristo, elas são, vamos dizer assim, imortais, né? Se posso falar, eternas, né? Vamos dizer assim. Eu falo que falar de Jesus é muito atual. Sim. Todos nós estamos precisando a cada dia. E às vezes, muitas vezes, ele é ainda um grande desconhecido. Né? Nós temos aqui um minutinho, Liz. Eu queria agradecer. Só quero meninas, uma frase importante, a questão de Jesus. Por favor. Quem tiver Jesus no seu coração terá suas necessidades modificadas. É isso mesmo. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer esse nosso bate-papo. Foi Nós delicioso. que agradecemos a oportunidade. E eu convido todos vocês para estar com a gente semana que vem no primeiro diálogo interreligioso aqui no Esferas da Vida. Até a semana que vem. Uma grande noite, um grande beijo e a gente fica por aqui. Os agapes mortuários no meio triste de cadaverinas, acha-se apenas ruínas sobre ruínas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Pena Showroom, portas e fechaduras. Luz, câmera e ação. Cine Teatro Matão. Com cultura, a vida tem mais sentido.